Campeonato Mineiro 2026. O Campeonato Mineiro será dividido em 3 grupos. Atlético, Democrata e Uberlândia, URT no grupo A. América, Betim, Pouso Alegre e Tombense no grupo B. Atlético, Cruzeiro, Itabirito e Norte no grupo C. Mas eu quero chamar a atenção mesmo para o regulamento. Estou aqui com o regulamento em mãos aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui, ó. No artigo 9 do regulamento, o item 10 diz o seguinte: 11º, item 11º. O 11º lugar na classificação geral será o segundo mais bem classificado dentre os 3 clubes que terminarem em 4º lugar em seus respectivos grupos. O 12º lugar na classificação geral será o terceiro mais bem classificado dentre os 3 clubes que terminarem em 4º lugar em seus respectivos grupos. Esse regulamento aqui é muito ruim, porque aqui no 12º, tudo bem, será o pior time do campeonato. Mas o 11º não pode ser que não seja. Se a gente tomar por base o campeonato de 2023, por exemplo, se a gente pegar só os 4º lugares, ó, Pouso Alegre terminou em 4º lugar com 10, Democrata com 4, e o Ipatinga com 9 terminou em 4º lugar. Isso significa que o Ipatinga, com 2 vitórias e 3 empates, 9 pontos, nesse regulamento ele seria rebaixado, enquanto que o Patrocinense, com 4 pontos, 1 vitória e 1 empate, não cairia. Ainda falando desse modo, em 2025, rebaixado foi o Vila Nova e o Aimorés. Vila Nova com 4 pontos e o Aimorés com 7. Mas se usasse esse regulamento, quem cairia era o Itabirito com 8 pontos e não o Aimorés com 7. Então, esse tipo de regulamento é muito ruim. Eu acho que a federação errou, piorou, conseguiu piorar a forma do campeonato, conseguiu piorar o que já estava ruim. Então, esse regulamento é muito ruim para os clubes. E aí, qual que seria a sugestão? A sugestão seria o seguinte: seria fazer o sistema de potes, como a Federação Paulista fez. Pegaria aqui os times, ó, todos os times, de acordo com a classificação, pegaria aqui os cabeças de chave, América, Atlético e Cruzeiro, e os potes de acordo com a classificação, Tombense, Atlético e Uberlândia, Betim, Democrata e Itabirito, Pouso Alegre e os 2 que vieram da 2ª divisão, Norte e URT. Faria a seguinte situação: vamos pegar aqui o América. O América jogaria dentro do pote contra Cruzeiro e Atlético. E jogaria dentro do grupo, e aí o grupo ficaria assim, na horizontal: Tombense, Betim e Pouso Alegre. Então, competindo dentro do grupo, a chance é muito maior. A igualdade e dentro do pote também é maior do time sobreviver no campeonato. E faltaria 3 jogos para o América. Esses 3 jogos a gente completaria nessa linha aqui, ó. Eu peguei Atlético, Democrata e Norte, eu peguei essa linha aqui, ó. Mas poderia ter pego essa. Tanto faz. Assim poderia fazer um sorteio, não sei. E fiz isso para os 3 primeiros times, Atlético e Cruzeiro. América, Atlético e Cruzeiro. Aí vamos fazer para os outros 3 times. Tombense. Tombense jogaria aqui, ó. Tombense joga no grupo. Tombense está aqui, ó. Joga no grupo. Joga no pote, quer dizer, joga no pote. E joga no grupo. América, Betim, Pouso Alegre. América, Betim, Pouso Alegre. Aí, para completar o Tombense, eu pegaria, do lado azul aqui, eu pegaria, por exemplo, com qual grande o Tombense jogou sem ser o que estava no grupo. Ele estava no grupo do América e ele jogou com o Cruzeiro. Eu vim aqui, ó, Cruzeiro e Tombense. Eu escolhi lá jogar com o Tombense. Então eu já elimino o Cruzeiro. E aí eu pego mais 2 times. Eu escolhi aqui, ó, Itabirito e o URT. E a mesma coisa para o Atlético. O Atlético joga no pote, joga no grupo, e com quem que ele jogou?
Ele jogou com o América. Eu já coloco o América aqui e aí eu completo. Como eu joguei com o América, eu completei aqui, ó. Betim e Pouso Alegre. E o Uberlândia a mesma coisa. O Uberlândia estava no grupo do Cruzeiro, estava no pote do Tombense e Atlético e jogou contra o Atlético. Então ele pega os times que estão na linha do Atlético, Democrata e Norte. Então eu completei aqui os 6 primeiros times. Os 6 primeiros times estão completos. Vamos fazer os times de baixo. Mesma coisa para o Betim. Joga no pote, joga no grupo e agora eu vou ter que pegar aqui, ó, o Cruzeiro. Cruzeiro por quê? Porque ele jogou, tinha Cruzeiro e Betim aqui, cadê o Cruzeiro? Tinha. Cruzeiro e Betim no azul aqui, ó. Cruzeiro. O Atlético, tinha Atlético e Betim? No azul tinha. Aí ficou faltando um. Esse um eu coloquei por último. Poderia deixar em branco aqui e colocar por último. E aí a mesma coisa para o Pouso Alegre, mesma coisa para o Democrata, para o Norte, para o Itabirito e para o RT. Eu disse que eu deixei isso aqui por último porque é o seguinte, quando eu chegar aqui, vai ficar faltando um jogo para cada um. Esse jogo eu vou ter que fazer uma lógica aqui, ó. Por exemplo, Pouso Alegre só poderia jogar contra o Democrata ou o Itabirito. Porque os outros que estão faltando aqui, ó, o RT estaria no pote dele e o Norte estaria no pote dele. Então só poderia jogar contra o Democrata ou o Itabirito. Aí eu coloquei Democrata. Se eu coloquei Democrata, eu venho aqui no Democrata e já coloco Pouso Alegre e fecho. Mesma coisa o Betim, eu coloquei o RT. Aí eu fecho aqui o RT. E o Itabirito eu coloquei o Norte, fechei com o Norte. Então a tabela é simples, facinho de fazer. Pode sortear alguns adversários, mas não precisa, você pode fazer na sequência. Muito fácil, o time joga dentro do grupo e dentro do pote. Isso facilita a disputa interna, no caso para disputar para um rebaixamento. Aquelas 2 últimas vagas lá, porque é a vaga do rebaixamento. Para ser como esse regulamento foi feito, teria que ser assim. Você teria que jogar no pote e teria que jogar no grupo. Para você ter chance, senão pode ser que um time com uma vitória e um empate se safe e um time com 2 vitórias e 3 empates caia para a segunda divisão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a federação conseguiu estragar o que já estava ruim. A falta de competência dos homens da federação é muito grande. Eles não conseguem fazer o campeonato ficar atraente.